Menina e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está ouvindo e vendo o podcast Vamos Falar sobre Ufologia. Menino e menino, Hoje aqui tudo um bem dia aí? maravilhoso, bacana demais, estamos muito felizes, um dia especial. Vamos entrevistar uma lenda da ufologia brasileira aqui. Mas primeiramente vou dar boa noite para os meus amigos e parceiros. Tudo bem aí, Chay? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Guto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Beleza Arthur. aí? Tudo bom? Joia, isso aí. E hoje, então, ó, como eu disse, você que não é inscrito no nosso canal aí do YouTube, que está assistindo, pô, se inscreve aí, dá essa força, tá? A gente também tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, iTunes, enfim, todas as plataformas de áudio e também no YouTube, tá bom? Não deixe de se inscrever. E hoje vamos entrevistar ele, vamos bater um papo com essa pessoa maravilhosa que nasceu no dia 24 de abril de 1941 em Passatempo, Minas Gerais. Ele se dedica ao estudo dos OVNIs desde 1957, seguindo os passos do seu pai, que era um grande admirador do fenômeno. Ele é especialista no estudo do folclore brasileiro e OVNIs. Já escreveu vários livros sobre o assunto. Meus contatos com os OVNIs, discos voadores e seres extraterrestres do folclore brasileiro, aparições divinas ou OVNIs, UFOs no Brasil, enfim. Estamos aqui com essa história, com a lenda viva da ufologia, Antônio Faleiro. Olha ele aí. Boa noite, seu Antônio, tudo bem? Boa noite. Isso aí. Boa noite aí, senhor. Boa noite aí, ó. Hoje aí tá uma audiência muito legal aí para assistir o senhor. Todo mundo aí quer ouvir e ver suas histórias, viu, seu Antônio? Vamos hoje bater um papo muito legal, viu? É isso aí. Isso aí, seja bem-vindo. Seu Antônio, para começar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é a pergunta que eu faço para todos os convidados, que é a primeira pergunta que eu faço pessoal aqui. Eu queria saber como é que o bicho da ufologia te pegou, como é que o senhor começou a estudar ufologia e se interessar? Diz pra gente. Em 1958, eu estava com meu pai no alpendre da nossa casa, quando meu pai gritou: corre aqui, vem para você ver. Aí passou um OVNI atrás da igreja matriz. Era uma bola de fogo grande, muito grande. E ela foi lentamente, subiu, foi para um lugar chamado Morro Grande e desapareceu. Foi meu primeiro contato, em 1957, se não me engano. E depois, eu sempre acompanhei, o meu pai gostava do assunto, ele, toda notícia do jornal, ele comprava muito livro, e eu fui acompanhando os passos dele. Mas não era um ufólogo de carteirinha, né? Quando foi em 1968, durante o dia, às 13h35 mais ou menos, surgiu um OVNI vindo do leste para o oeste. E ele pairou em cima da cidade. Era de cor cinza, redondo, e a cidade praticamente todo mundo viu. Quem estava no banco, eu gritei: ó, o disco voador, saiu todo mundo viu. Aí então, eu falei: se esse negócio está aqui de dia, de noite deve estar muito mais, né? Então eu vou fazer uma pesquisa. Chegava perto do pessoal da zona rural e perguntava: você já viu o disco voador? Só: não, nunca vi isso, não. Ninguém falava que tinha visto. Eu falei: esse negócio, essa pergunta está errada. Você já viu assombração ou fantasma? Eu comecei a perguntar. Aí todo mundo começou a surgir as histórias. Aí eu já vi um troço pousado, soltando uma luz, era a mãe do ouro, e o povo começou a me falar sobre os avistamentos, o carro fantasma.
A Mãe do Ouro, A Luz Fantasma. Eu falei, tá aí. Fui na biblioteca municipal, tirei um livro sobre folclore. Estudei o folclore brasileiro e descobri que tudo lá relacionado com fogo, com luz, fogo que falavam, os índios, era avistamento de disco voador. E descobri uma carta jesuítica do Padre Anchieta, onde ele fala sobre o Mibaitatá, que Mibaitatá significa coisa de fogo, que perseguia os índios e os raptava. E ele descreve isso claramente numa carta jesuítica. E aí fui estudando o folclore e fui relacionando todos os mitos ígneos com os discos voadores. Escrevi um livro, Discos Voadores no Folclore Brasileiro, que foi até publicado pela editora UFO. E eu também publiquei uns livretos também. Aí me tornei um ufólogo, né? De 78 para cá. Um clássico do senhor, né? Aliás, esse tema do folclore, dos OVNIs do folclore brasileiro é muito legal. Aí eu recomendo a todos que não leram ainda o livro do seu Antônio Faleiro que procurem esse livro, que é muito interessante. Arthur, faz aí a primeira pergunta aí para o seu Antônio. Tem a venda lá na editora UFO, ainda vende o livro. Ele fez muitos livros. Ô, Faleiro, primeiramente é um prazer estar aqui de novo. A gente já se conhece de longa data. Eu já tive aí, passou umas 4 ou 5 vezes, em várias épocas diferentes. E você sabe que eu sou seu fã. Desde que eu tinha 12 anos, eu li a revista Planeta, quando saiu aquela foto que ficou famosa, de uma nave enorme que você fotografou no Brasil, e depois essa mesma nave foi fotografada no mesmo dia na Europa, na Argentina, se eu não me engano, na Rússia, né? Na Argentina, Rússia, vários países fotografaram a mesma nave. Era uma nave mãe. Ela veio, passou pela Argentina, passou pelo Brasil, e eu dei sorte que eu estava em pesquisa noturna e fotografei a nave, mas com uma câmera que tive que fazer exposição demorada, mas fiz a foto ficou bacana. Eu queria que você falasse um pouco dessa foto, porque essa foto eu já vi na sua casa, na parede. Você outro dia postou imagens dessa foto, e essa foto, ela me parece ter aquele efeito que mostra no filme do Contato de Atos, quando vem aquela nave imensa por dentro da nuvem, aquele efeito vindo por dentro da nuvem, me parece estar também na sua foto. Você pode falar sobre isso? Eu estava num local, numa rodovia, e estava de motocicleta até. E veio um rapaz que tinha uma namorada numa fazenda lá embaixo. Aí ele parou, ficou conversando comigo. De repente, nós dois vimos surgir um clarão atrás da serra. Primeiro veio o clarão, depois foi subindo aquela bola. Era uma bola redondinha. A minha foto não ficou redonda porque eu bati com exposição demorada. Então pegou o objeto 3 vezes. Ele fotografou 3 vezes, porque eu abri o obturador e fiquei segurei quase uns 5 minutos para poder pegar, porque eu não tinha filme apropriado, não tinha... A máquina era boa, mas o filme não era bom. Então eu fotografei aquilo. Depois, passado uns dias, eu recebi... eu mandei o rapaz revelar a foto para mim. Ele revelou e falou, tem uma mancha aqui e tal. E depois fiz a foto,
apareceu o objeto, né? Amigos lá do Rio Grande do Sul mandaram para mim fotos que foi vista na Argentina em 14 de junho de 1980, no mesmo dia que eu vi. E foi visto 5 minutos antes, lá na Argentina. O objeto veio, passou pelo Brasil, foi subindo aí, foi visto quase por toda a América do Sul, e passou a América do Norte, foi parar na Rússia. E lá na Rússia eles fotografaram, no mesmo dia. Foi um avistamento. É facinho dessa volta, né? Hein? Você tem ideia, você que viu a olho nu, você tem ideia, mais ou menos, do tamanho que poderia ter um objeto desse? Nossa Senhora, o negócio saiu de trás da serra, ele tinha o tamanho de uma lua cheia. Devia ser monstruoso. Era uma coisa monstruosa. Era uma nave-mãe, e ela foi soltando. Lá na Rússia, eles detectaram que ela soltou uma porção de discos. Já havia outras também. Uma outra nave-mãe que passou aqui em cima da cidade. E aí, em cima da cidade, ela soltou uma porção de nave pequena. Já vi também. Isso acho que foi em 1970 e poucos. Fantástico. Senhor Antônio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Dentro desse livro assim mais emblemático que o senhor escreveu, que é do folclore com ufologia, qual que é o caso de folclore que o senhor fala assim, olha, esse aqui é o mais... que não tem como, esse aqui além da Mãe do Ouro, que a gente conhece, mas conta aí um caso mais ou menos desconhecido aí pro grande público, que esse caso o senhor fala assim, esse aqui, olha, tudo leva a crer que é um OVNI com certeza. Aqui tinha uma lenda, quando eu era menino, a lenda do carro fantasma. Como é uma cidade pequena, então só os grandes fazendeiros naquele tempo, 1 ou 2, que tinha carro. Então, começou a aparecer numa estrada aqui, um carro. Ele vinha, encontrava às vezes com um caminhão, não tinha a estrada como é a estrada rural, não tinha lugar para passar, o outro tinha que encostar bastante. O centro encostava o caminhão ou o carro, e aquilo apagava, desaparecia, ninguém via nada. Então o povo começou a falar que era a alma de um fazendeiro que estava dirigindo um carro, que tinha carro, que aparecia sempre nesses locais. É essa a lenda do carro fantasma, ou caminhão fantasma. Em alguns lugares chama caminhão fantasma, outros lugares luz fantasma. Cada lugar dá uma denominação para a coisa. Mas tudo são OVNIs à noite fazendo suas pesquisas. É a interpretação de quem vê, né? Aí fica aquilo, é a referência, né, do cara que vê, né? Sim, muito bom. Arthur, faz... Antes eu queria só, Arthur, mandar um abraço aqui para o pessoal que tá assistindo aqui, o Daniel Trevisan, Vinícius Gomes, a Glenis, Rodrigo de Macaé, Nariman, Obeliche Pietran, quem mais aqui? Grande Marcão Leal. Marcão, obrigado aí pela força que você tem dado pra gente, viu? Júlia Trindade, o Mirante Mate, Cadu, enfim, pessoal, Rodrigo Cunha, todo mundo aí, obrigado pela audiência aí, obrigado, manda as perguntas aí pra gente fazer pro senhor Antônio Faleiro. Arthur, manda aí sua próxima pergunta pro senhor Antônio. Não, o Faleiro, desde há muito tempo, desde a época, inclusive, estive aí pelas primeiras vezes aí em Passatempo, desde aquela evidência aí na região, próximo a Belo Vale, toda essa região aí, a incidência é muito grande. Sempre foi essa área que você pesquisou. O que você pesquisa até hoje. E o que eu queria dizer é o seguinte,
nesses últimos 20, 30 anos, a incidência ela vem se mantendo, ela aumentou, ou ela diminuiu, ou não tem mais um pesquisador como era você, que registrava, que passava, fazia vigília? Como é que é a situação da incidência hoje aí na sua região? A incidência hoje diminuiu bastante, mas só por um fato também. Porque naquele tempo o pessoal da roça, da zona rural, não tinha luz elétrica. Agora toda a zona rural aqui já tem luz elétrica. Então o cara vinha para a cidade para ver um jogo, uma televisão e voltava para casa. 10 horas, 11 horas da noite. Então daí eles tinham muitos avistamentos. Os objetos estavam fazendo pesquisas. Eles viam muito. Mas como agora ninguém sai de casa de noite, fica todo mundo quietinho lá na sua casa, na roça, numa televisão, e diminuiu muito também os moradores de roça. Muita gente para a cidade. Mas continua, mas não é tão grande como era. Antigamente era assim, você saía de noite, era papo seguro. Você chegava lá, via mesmo. Tinha dia que você via 3, 4 dias seguidos no mesmo local. Via nave soltando sonda. Aquela sonda descia, que a luz com uma velocidade fantástica, e depois voltava para a nave. Eu fui um dos primeiros no Brasil que falou sobre sonda. Que eu vi, tive muito avistamento de nave soltando sonda. E hoje eu não saio mais para pesquisar assim, só quando tem o cara fala, está aparecendo lá, aí eu dou uma chegada. Mas diminuiu bastante mesmo, você tem razão. Aqui agora, tinha... Faleiro, eu lembro que você foi o primeiro a levantar a lebre de que essas sondas elas teriam aparatos programados, porque elas fazem aquela mesma evolução durante vários dias, mesmo local e no mesmo horário. Fala um pouquinho sobre essa tese aí, Faleiro. Essas sondas elas são implantadas em determinados locais. E dali à noite elas são programadas para fazer um percurso. E durante o dia, de madrugada, elas voltam e escondem em determinados locais. São matas, até leito de rios, ela fica no fundo do rio. O cara já viu a sonda sair de dentro do rio de tardinha. Tem sondas do tamanho de uma bola de futebol, mas tem sondas do tamanho, você quer ver, da cabeça de um alfinete. O cara que já perseguiu uma do tamanho de uma bola de gude, ela entrou, não pega, ela estava no chão, ele tentou pegar, botava a mão de um lado e de outro, ela sempre fugia a aproximação das mãos. Ele tentou mais de meia hora, não conseguiu pôr a mão nela. Agora, um caso interessante aconteceu, foi em janeiro ou fevereiro desse ano. Uma senhora aqui na praça principal da cidade, ela mora na praça de frente para a igreja. Ela foi jogar uma água na horta, quando ela viu uma bola. Era pouco menor do que uma bola de futebol, uma bola luminosa. E aquilo, quando ela abriu a porta, aquilo levantou o voo e foi embora. Eles põem sondas até dentro da cidade. Que loucura. Fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Arthur, vou fazer a primeira pergunta aqui do Vinícius Gomes Bernardo. O seu Antônio, o Vinícius ele pergunta qual que é o caso mais forte que o senhor já fez parte, que o senhor já presenciou, qual que é o caso mais absurdo? O mais absurdo aconteceu comigo mesmo.
Eu mais um professor, o professor Beto, ele foi comigo fazer até para fazer um vídeo, para mim fazer um vídeo OVNIs no folclore brasileiro. Eu fui fotografar uma cachoeira que é da irmã do meu genro. Então nós fomos. Quando nós entramos na curva, tinha uma curva na estrada de terra. Quando eu entrei na curva assim, nós vimos um homem. Só que ele estava com uma capa e um capuz, tipo aquela seita americana, Ku Klux Klan, né? Acho que é um negócio assim. Um capuz daquele tipo e vestido até embaixo, com a capa amarelada. Quando ele não olhou para o carro, ele deu 2 passos. 1, 2. No segundo passo, ele sumiu na nossa cara, de dia, com o sol quente, 4 horas da tarde. Ele não entrou no mato, ele sumiu assim no ar, desapareceu no ar. Isso foi o caso mais fantástico que eu já aconteceu comigo. Agora, aconteceu outro caso, muito espetacular também. Eu saí com um rapaz de motocicleta, ele foi na minha garupa, nós paramos a moto na rodovia, que liga Passatempo a Carmópolis. Então, eu vi uma luz no topo de uma serra. E eu sei que lá nessa serra não tem estrada, não tem nada. Ela estava embaixo. Aí eu comecei a piscar o farol. Pisquei 3 vezes, 3, mas nada de resposta. De repente, a luz fez 1, 2, 3, piscou 3 vezes. Ela piscou 3, eu pisquei 4, ela 4, ela 1, 2, 2. E aquele papo luminoso sem entender um ou outro, mas só sabendo que lá atrás daquela luz tinha uma inteligência que me respondia nas piscadas que eu fazia. Aí eu falei com o cara, segura a moto. Ele segurou a moto. Acelera, porque a moto era magnética, tinha que dar aceleração para dar mais luz. Aí quando ele segurou aquilo, que ele acelerou a moto, eu levantei os braços. Quando eu levantei os braços, a luz levantou e ficou acima da serra. Você via que ela estava no topo da serra, levantou e ficou acima da serra e foi crescendo. Foi crescendo. E eu pisquei a moto várias vezes. Aí eu afinei, né? Falei, esse troço vai vir aqui e não vai dar para correr, não. Porque aqui... Falei com o cara, monta na moto aí, na garupa aí, vamos embora. Pisquei o farol várias vezes para a luz. Isso era 11 horas. Cheguei aqui em casa, pertinho, eram as 11h05. Guardei a moto e vim para esse quarto onde eu estou falando aqui, liguei uma televisão. Escutei um barulho surdo, mas não liguei. Falei, isso deve ser algum menino jogando uma pedra aí. Quando foi no outro dia, às 7 horas da manhã, tinha um rapaz aqui na minha porta, ele falou, ô Sinijinho, ontem eu saí de casa, quando eu saí, passei no posto de gasolina, quando eu passei, veio um facho de luz no chão, abriu um círculo luminoso, eu olhei para cima, tinha um objeto redondo com as bordas vermelhas e no centro amarelado. Era um disco. Eu corri, escondi debaixo da marquise, aí ele voou, foi embora lá para o norte. Apareceu para esse menino. Isso ele viu no dia que eu vi, 5 minutos depois que eu cheguei aqui. Quando foi na segunda-feira, a minha mulher estava aqui dentro de casa. Ela viu uma bola luminosa andando aqui dentro de casa. Ela seguiu a bola e ela veio para esse quarto aqui onde eu estou falando e desapareceu. Quando foi na terça,
Eu estava no ginásio, eu era secretário de uma escola, estava lá no ginásio, uma menina falou, ó, não tem professor na minha sala, o senhor pode deixar a gente jogar ping-pong? Eu falei, pode. Eu falei, você pode, mas tem que acender a luz do pátio, eu vou buscar as bolas e a raquete. Fui lá, busquei as bolinhas, a raquete, cheguei na porta. Quando eu cheguei na porta, ela foi acender a luz do pátio. Quando ela foi acender, deu um estalo. Ela correu para o meu lado. Quando eu olhei para a porta do banheiro, tinha um ser baixinho, com os braços apertados assim, cruzados, olhando para o meu lado. Quando eu vi aquilo, eu corri no apagador. A menina correu para o meu lado, eu corri no apagador, liguei o apagador, acendi a luz do pátio, corri na porta do banheiro, procurei lá dentro do banheiro, tudo, não tinha nada. Era um ser que estava em pé lá, parado. E foram essas 2 vezes que eu, mais ou menos, posso dizer que vi uma coisa fantástica. Muito bom. O Arthur... Agora, avistamento... Pode falar. Não, desculpa. Eu ia perguntar para o Arthur, porque pô, o senhor é um herói do Arthur aí de infância, né? E o Arthur, ele conta com muito carinho para mim das vezes que ele foi fazer vigília com o senhor. Então, queria saber aí de você, Arthur, como é que foi fazer a vigília com o seu Antônio Faleiro? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês combinaram? Vocês viram alguma coisa? Conta aí pra gente. Não, eu tive o prazer de fazer vigília com o Faleiro, se eu não me engano, foi 1 ou 2 vezes lá em Passatempo, mas na época que a gente foi, estava tão frio. Você tem ideia, era 6 horas da tarde, a uns 7 graus. E aí o Faleiro, a gente fez vigília num local que a gente chegou com um carro até lá. Eu fiquei do lado de fora, morrendo de frio, de binóculo. Eu falei do lado de dentro do carro, só com a janela aberta, fazendo vigília, nós dois conversando, fazendo vigília. Lembra disso, Faleiro? Lembra disso? Lembro. E, você veio aqui. Eu estava lá. Você que veio uma vez aqui de motocicleta? Hein? Não, de moto não. De moto não. Eu fui de carro. Do Rio veio de moto aqui. Mas, muito bom. Guto, eu lembro, não sei se o Faleiro vai lembrar, nesse dia que eu estava com ele fazendo essa vigília lá, um frio do cão, passou um senhor voltando da roça, trazendo umas ferramentas. E aí eu falei para o Faleiro, pô, Faleiro, pergunta a ele alguma coisa e tal. Aí o Faleiro perguntou para ele se nas andanças, vindo da roça, se ele tinha visto a mãe do ouro. O Faleiro usou a expressão mãe do ouro. Ele virou para nós e falou, a mãe do ouro eu não vi não, senhor, mas eu já vi os aparelhos. Lembra disso? Lembra disso, Faleiro? O cara falou e os aparelhos. Ele falou que volta e meia ele via os aparelhos pela Copa das Árvores. Entendeu? E falou que iluminava tudo. E eu nunca esqueci isso, entendeu? Porque ficou gravado, porque o Faleiro provocou uma resposta, ou seja, perguntou pela mãe do ouro. Mas o cara não entrou na história da mãe do ouro, não. Ele falou o aparelho. Entendeu? Agora. Mas eu transformei o ouro. Eu mudei a mente do pessoal da roça. Expliquei. Eu ia, explicava, falava que era disco voador, explicava tudo. E aí eu já não estava falando mais de mãe do ouro, não. O cara falava que via o disco mesmo. Aqui tem casos interessantíssimos. Tem um caso aqui que o disco pairou em cima do cara, o outro correu, foi embora para casa dele, ele ficou parado e o relógio dele parou no momento exato do contato.
Só foi funcionar 3 dias depois. O relógio começou devagarinho a funcionar. Outro, ele saiu de casa, a mulher dele foi na frente, num vizinho. Ele saiu de casa, o disco cercou ele. Ele teve que pular numa vala e gritar socorro para a mulher vir socorrer ele. A mulher voltou, quando a mulher voltou, o disco levantou o voo e foi embora. Esse foi um dos casos mais fantásticos que eu já vi. O cara ficou apavorado. E deixa sequela, deixa dor de cabeça, deixa coisa. Um outro, o disco cercou ele num cavalo, ele estava montando a cavalo. Desmaiou ele e o cavalo, às 11 da noite. Ele só chegou em casa às 4 da manhã. Fantástico. Desmaiado, o cavalo é que levou ele. Ô, Faleiro, eu queria mandar um abraço aqui para o Marcão. O Marcão mandando um abraço para você e está perguntando, ele está pedindo para você falar do observatório que você construiu lá em Passatempo. Foi o primeiro observatório ufológico do Brasil, primeiro e único. Observatório ufológico do Brasil. Foi o Faleiro que construiu. Fala um pouco do observatório aí para nós, Faleiro. O observatório foi em 82. Eu resolvi, eu falei, agora eu vou construir um observatório para ver se a gente aproxima mais e está mais seguro lá dentro, né? Porque o negócio à noite não é fácil, não. Aí eu construí o observatório em 82. Lá vieram gente até do exterior, da Argentina, da Espanha, vieram gente de longe ver o observatório. E a gente ficava lá, ele era todo de vidro em cima, então a gente ficava, podia ficar, sentava lá, tinha uns bancos, e ficava lá pesquisando, as janelas todas de vidro, e vivia muita coisa lá. Um dia estava eu e um promotor de justiça daqui de Passatempo, ele gostava muito do assunto, então ele sempre ia comigo. Estava junto lá, quando levantou uma nave, lá do tamanho de um caminhão, clareou tudo, e sumiu, foi embora. Certa vez, no observatório, veio um senhor de São Paulo aqui, que ele estava frequentando lá em São Paulo determinados grupos de ufologia, mas que falava que ele tinha que fazer um contato, meditar, para ver discos, tudo. A mulher dele falou, olha, eu já estou no ponto de largar ele. Falou comigo em particular. Eu estou no ponto de largar ele. Você tem problema com sua mulher? Eu falei, não tem nada, problema, isso não me atrapalha em nada, não. Ela falou, pois é, nem sexo ele não está querendo fazer. Estão proibindo, porque aí ele pode ver disco voador. E ela me contou tudo e tal, e nós ficamos lá. De repente, pinta um disco lá, sobe. Ele levanta da serra e sobe, voando aquele troço bonito para cima. Lá, ele viu, ele falou, falei, ó, você não precisa rezar, não precisa fazer concentração, não precisa nada que você não vê disco. Aí, passado um mês, mais ou menos, depois, a mulher escreveu uma carta para ó, funcionou perfeito, aquela coisa assim, tá tudo. Ele voltou voltou a fazer sexo. Voltou. Ficou bonzinho, ficou curado, né? Ficou curado. Tem muita seita. Ô Faleiro, o observatório hoje ainda tem alguma arma lá do observatório? Ainda tem um resto? Eu vendi o terreno, sabe? Vendi o terreno e reservei ele para mim. O cara deixava eu ir lá sempre. Mas depois o cara vendeu o terreno para uma pessoa lá de São Paulo. Eu até hoje já pelejei para contactar o cara, ele não vem aqui, largou o terreno lá. O observatório já caiu muita coisa, já quebrou tudo lá. Mas eu não consegui contatar o cara, aí deixei de ir lá. Porque o terreno está tudo cercado.
Só complementando a pergunta do Marcão aqui, ele pergunta aqui sobre um caso, o caso do casal que viram o ser. É esse caso que o senhor falou agora, não? Não. Que viram ser um casal? Ele fala assim, também sobre o caso do casal que viram o ser. Teve um caso aqui que o casal viu um ser também, né? Mas tem muitos. Eu tenho 20 casos que viram seres, mas cada um de um tipo. É interessante isso. E tem um rapaz que viu lá na fazenda Campo Grande, viu numa porteira. Ele tinha mais ou menos 70 centímetros de altura, o ET. Caramba. E tinha aquelas mesmas coisas do ET de Varginha na cabeça. Do ET que foi visto lá em Da Varginha. mesma espécie. O Marcão tá falando aqui de um casal que estava no carro. Hein? O Marcão aqui falou o casal estava no carro. Acho que é um outro caso aí. Agora eu sei. Pareceu o mesmo que eu vi. O de capa e capuz, tipo cru. Ele também foi. O meu foi em julho, esse foi em maio. A menina estava dentro do carro e o rapaz foi entrar no carro e entrou. Quando apareceu um ser vestido dessa maneira, passou a mão assim na frente do vidro, ela viu ele perfeitamente, mas não viu o rosto, viu que ele estava com o capuz e a capa. Caramba. Aqui apareceram muitos seres, mas quase tudo diferente. Uns altos, grandes, tipo humano mesmo, outros pequenos, tipo anão, cabeçudo. Teve um caso interessantíssimo aqui, foi um rapaz que trabalhava numa fazenda aqui perto. Ele foi buscar os cavalos de raça para guardar. Quando ele chegou, os cavalos estavam paradinhos. Que ele virou assim, ele viu um ser mais ou menos de 1,60 m, com a caneta, tipo de uma caneta, apontando para ele. Nesse momento ele ficou paralisado. Paralisado, mas escutava, via tudo. Aí o ser conversou com ele uns 5 minutos lá, mas numa língua completamente desconhecida. Pode ter falado até inglês, francês, ou numa língua, mas ele não entendeu. Ele não da roça não entendeu. Aí o ser foi afastando, mas sempre apontando a caneta para ele. Entrou no meio do mato e desapareceu. Aí ele recobrou os movimentos, saiu correndo, arrebentou a porta da casa dele com a peitada, gritou, perdeu a fala, a mulher teve que dar água, foi um sacrifício o negócio lá. Aí depois que ele voltou, ele contou o caso. O ser era pequeno, vestia um macacão inteiriço de couro, até embaixo de bota, tinha cabelo ralo, nariz meio achatado e era pele escura. Esse é um caso... O Faleiro, fazer uma propaganda aqui, esse caso aí, esse depoimento, o Faleiro cedeu e no canal lá, Arthur Neto Óbvio, é só dar uma olhada no depoimento do próprio protagonista. O Faleiro me cedeu essa imagem. E ele me cedeu também o depoimento de um rapaz que era vereador da cidade e que trabalhava com ovo. E na hora que o objeto apareceu, o cara quebrou 5 dúzias de ovos, foi correr, quebrou 5 dúzias. Esse do ovo, ele foi perseguido pela estrada fora, o OVNI voando atrás dele, e clareando ele gritando socorro, e estava com um balaio de ovos, quebrou os ovos todos. Eu vou mandar deixa eu mandar um abraço aqui, ó, para Lala Barreto, que entrou aqui, ó. Lala, um beijão pra você, viu? Obrigado pela audiência, Lala. Clatu, Mari, Adriana Castro, tem uma galera.
Isso aí. Arthur, faz mais uma pergunta aí pro seu Antônio. Ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó, que mandaram também que eu achei interessante. Aqui, ó, o do Mirante Mate, aqui, ó, seu Antônio. Seu Antônio, na sua opinião, por que não acontecem mais os contatos de terceiro e quarto grau como os que aconteciam nos anos 70 e 80? Será que esses contatos foram só uma moda de época? É como eu falei, o povo andava mais à noite, tá entendendo? E hoje o povo da roça não sai mais. Eles estão aí, de vez em quando eu tenho notícia, o disco foi visto e tal, mas o cara não sai mais, não vem na cidade. De primeiro o povo tinha um jogo importante, Cruzeiro e Atlético, por exemplo. Vinha gente para a cidade, só para assistir o jogo, porque eles não tinham televisão em casa. Hoje o cara tem TV lá, ele liga lá, assiste os jogos, assiste os programas todos lá. Então, é por isso que diminuiu muito o contato também. O pessoal saiu menos de casa, né? Por aí. Fala aí, Arthur. Ô Fábio, depois desses anos todos, com essa incidência maravilhosa e extraordinária que tem aí na região, o que você acha? Você acha que podem haver instalações aí da região, por isso eles são tão abundantes aí na tua região? O que você acha? Não, eu acredito que aqui, por ser uma região que tem muito minério, aqui tem muita mineradora aqui agora. Então, é porque tem muito minério, eles sempre estavam presentes aqui. É uma das coisas que mais eu penso que eles estavam aqui por causa de minério, né? Tem minério, muito minério aqui. E também eles gostam desses locais assim, de povoados, para fazer esses contatos isolados com as pessoas. Só que hoje, como eu falei, o povo não sai mais à noite. Com essa pandemia, você não vê aqui, ó, aqui na porta de casa, aqui não tem ninguém na rua. Tem um fato também, eu fiz uma entrevista com o Arthur, acho que foi uma primeira entrevista que eu fiz com o Arthur, né? Que ele falou também que a gente está acabando com a natureza, né? E isso tem muita relação, pelo que parece, com o aparecimento dos OVNIs, né? Que também vai cada vez povoando mais cidade, e eles acabam indo para lugares mais inóspitos, né? Eu acho que isso também deve ter alguma relação, né? Não sei se o senhor concorda. Tinha onda, dava uma onda assim no meio de junho, era o mês inteiro. Depois, no fim do ano, outra onda. Era importante, eu sempre seguia as ondas assim. Aí aparecia demais. Até daqui da própria cidade aqui, uma vez estava o prefeito da cidade, tinha um posto de gasolina, ele ligou para mim, vem cá que o disco está aparecendo lá no Morro Grande. Eu corri, peguei uma motocicleta, fui. Eu gosto muito de moto. Hoje eu não estou andando mais, mas gostava de moto, ia fazer as vigílias de moto. E um dia eu fui fazer uma vigília no observatório, eu fui sozinho. Então fiquei lá no observatório, aí quando, lá pelas 2 da manhã, eu senti que uma coisa estava andando ao redor do observatório. Eu estava sentado. Eu não sabia se levantava e olhava pelo vidro. Eu afinei, né? Aí criei coragem e falei, não, eu estava com um revólverzinho que falhava, mascava muito, levava um revólver, porque sozinho. Então, quando eu cheguei na beirada assim, era um bezerrinho. Estava roçando o corpo na parede do observatório e rodando o observatório. Aqui a gente passava muito medo. Uma vez veio uma turma de Belo Horizonte aqui, 3 rapazes, cada patola de cara, mais um forte mesmo. E apareceu uma luz lá embaixo do observatório, longe. Aí o cara falou, estou com vontade de fazer xixi, me leva lá embaixo.
Levei ele lá embaixo para fazer xixi. Aí depois, essa luz começou a andar lá, eu falei, olha, esse trem tá parecendo caçador de tatu. Vou gritar, ô companheiro! Gritei, o cara respondeu, oi! Era caçador de tatu, estava à noite, eles caçam muito tatu, né? E vem aquela luz andando. Aí já tive Agora, Palheiro, você me falou uma vez de uma montanha que tem aí na região que ela não tem acesso, ela é inacessível. Para subir lá, teria que demorar 3, 4 horas de caminho. E que dessa montanha, dessa localidade, até hoje continuam aparecendo muitos objetos vindo dessa região. Qual é o nome dessa montanha? O que você tem para falar sobre isso? É onde eu vi ele e fiz o contato com luz. É nesse lugar. Lá não tem jeito de subir, não sobe mesmo. Eu aqui eu sempre procuro um lugar que não dá acesso a carro para pousar. Há pouco tempo, no ano de 1980 e poucos, um rapaz estava trabalhando numa fazenda, foi assistir jogo de futebol lá, ficou até tarde. Ele, mais um companheiro e 2 meninos. Eles vieram voltando, quando eles vieram voltando, o disco perseguiu eles. Deu um voo rasante em cima deles. Eles correram e esconderam debaixo de uma moita de bambu. Aí que o disco ficou clareando eles, eles correram para a casa dele. Lá da casa dele, ele viu quando o disco pousou na serra. Pousou na serra e viu 2 seres andando na frente da luz. Aí ele me contou no outro dia, ele mandou me chamar, eu fui lá, ele foi lá naquela serra. Eu estava de moto. E não era uma moto de trilha, não, era uma Yamahazinha de 125. Aí eu falei, eu vou subir lá de moto. E fui subindo. Chegou no meio do caminho, não dava para subir mais. Tinha um trilho, mas não dava de moto. Aí deixei a moto lá e subi a pé. Chegou lá em cima, tinha uma laje de pedra. Uma laje de pedra e areia de lado da laje. Então eu observei que tinha 2 pegadas de um pé esquerdo na areia. Pezinho pequeno, mais ou menos 8 centímetros. O pé do ET. Ele pisou na pedra e com o outro pé de fora da areia. Eu fotografei, até tem a fotografia, o pezinho do cara, que ele pisou na areia. Que o cara viu lá de baixo, da casa dele, eles andando em frente ao disco. Eu sempre pouso em lugar de difícil acesso. Ô, Faleiro, essa história que os caras estavam andando na frente da nave e dava para ver o esqueleto deles, como se fosse um raio-x. Essa. Mas essa não era... O menino, ele tinha pouco conhecimento de disco voador. Ele sabia que existia, que eu já tinha ido lá onde ele mora, já tinha falado com o pessoal. Aí, quando ele viu uma luz que veio na direção dele, ele correu, subiu numa árvore, uma árvore frondosa, e ficou escondidinho na árvore. O disco veio e pousou. Lá de dentro saíram 2 seres, e eles atravessaram na frente da luz que o OVNI estava emitindo. A luz era tão forte que ele via o esqueleto deles. É como se fosse uma radiografia. Fantástico. E é menino de roça, ele nem sabe o que é radiografia. Ele jamais poderia inventar aquilo. Ele me contou que viu lá da árvore, ficou quietinho e viu eles. Depois
andaram lá e não acharam nada, entraram na nave e foram embora. Mas quando a luz batia, ela atravessava o corpo deles, mostrando os ossos. É fantástico, as sondas também são fantásticas. É uma coisa, nós estamos lidando com a tecnologia que está 1000 anos ou talvez mais à nossa frente. Eles estão aí, ó, há milênios. Seu Antônio, eu tenho uma outra pergunta aqui do Marcão, que ele pergunta aí sobre a participação dele e do pai no Cioane. O meu pai, que gostava muito, e ele viu no Cioane pedindo colaboradora, e ele escreveu e me inscreveu, e inscreveu a ele também. Aí eles mandaram a carteirinha, eu tenho a carteirinha até hoje. Até hoje. Quer ver? Um minuto que eu vou mostrar a carteira. Para quem não sabe, o Cioane é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos, que foi criado pela 4ª Zona Aérea da FAB, tá? Então é oficial aí. Muito legal, hein, meu? A primeira instituição civil-militar de pesquisa de UFO. Havia uma cooperação entre militares e no Cioane para a pesquisa de OVNIs. Exatamente, aqui, ó, a carteirinha. Carteirinha é essa. Muito legal. Pô, bacana, muito legal. hein? Eu tenho ela até hoje, a minha e do meu pai. Atrás estava escrito: ouça com atenção, narre por escrito, faça perguntas, fotografe, preencha o relatório, envie urgente a Cioane. É o manual do ufólogo. Apoio das Forças Armadas e Policiais. Que legal. Fantástico. Ô Faleiro, você lembra quanto tempo durou o Cioane? E quanto tempo eles ficaram ativos? Durou pouco tempo. Tinha um general lá que era encarregado das pesquisas, e ele gostava do assunto. Ele chamava a gente de Ioane, investigador de objetos aéreos não identificados. 4ª Zona Aérea, era em São Paulo. Cioane foi de 68 a 72. A gente não ganhava nada. A gente via um avistamento aqui, mandava por escrito para eles lá. Só eles mandavam os formulários. Eu tenho até um bloco com dezenas de avistamentos que eles mandavam para a gente. Lá em São Paulo, Botucatu, Rio Grande do Sul, para todo lado. Aparecia um avistamento, eles escreviam e mandavam aquele negócio de 6 em 6 meses, mandavam um livreto para a gente. Eu tenho eles. Mas eles tinham muito mais. Até ficou uma briga lá do Jevaé com o Edson Boaventura, né, sobre esses depoimentos, né? O Edson estava com o depoimento, soltou coisa, é um negócio assim. Mas o seu Antônio, eu achei aqui que aqui tem uma página aqui sobre o Cioane, e tem aqui até com as estatísticas aí que o senhor deve ter participado, por exemplo. Não, o negócio dele era coisa de primeiro mundo. Sim. Tinha o objeto, a distância, a cor, tinha tudo, tinha que descrever tudo. Se tinha tripulante, tinha que... coisa, até nesse que eles mandaram para mim, tem muito caso de tripulante. Tem aquele caso do Thiago Machado. Tem uns dados aqui, ó, área de observação, sítio, fazenda, vila, cidade, momento de observação, alvorada, dia, anoitecer, noite, aí tem até o número, quem quiser pesquisar aí, tá no Wikipedia, Cioane, só dá uma olhadinha lá que tem bastante informação.
E tinha também aquele caso daquela mulher que levou uma vasilha que o ET foi com uma vasilha lá pedir água lá no hospital. Tem muitos casos interessantes. Eu mandei alguns para eles lá também. O meu pai era um apaixonado, ele gostava do assunto. Em 1958, você vê, ele tinha saía aqui no Brasil e comprava. Eu tenho uns livros todos dele aqui na minha estante. Muito bom. Arthur, vamos lá. Não, eu queria que eu lembrei agora de um caso aí da sua região que a pessoa testemunhou, os seres passavam por dentro da cerca, sem esbarrar na cerca. Eles passavam para um lado e para o outro da cerca, sem esbarrar. O rapaz lá ia a cavalo para a fazenda dele. Quando ele viu, ele olhou de arame, tinha um ser batinho, pequeno. Ele não soube descrever porque estava um pouco longe. Ele estava fazendo zigue-zague no arame. Ele passava como se o corpo dele fosse imaterial, está entendendo? Fazia zigue-zague nos postes do arame assim. Quando ele viu o cara a cavalo, ele correu, entrou no mato e desapareceu. Quer dizer, era um ser que tinha corpo imaterial. Porque esse universo aí, gente, está povoado. Só na nossa galáxia tem 400 bilhões de sóis, já pesquisaram mais ou menos, e só na nossa galáxia. Agora existem bilhões e bilhões e trilhões de galáxias. Onde é que vai isso? Aí está entupido de ser evoluído. Os que estão na nossa frente, nós estamos aqui, por exemplo, quando formou o universo, então nós podemos estar em um determinado ponto. Mas os que estão lá na frente já tem nave, já consegue até viajar com o próprio corpo sem utilizar a nave. Coisa fantástica. Nós, os ufólogos, é que somos considerados mentirosos para aqueles que não acreditam, né? Mas quem já viu a coisa, como eu já vi, que é isso? Estamos lidando com um negócio aí seríssimo. E eles nunca fizeram mal para ninguém. Só desmaiava. Desmaiava, o cara dormia, depois acordava de manhã ou de madrugada, mas nunca fizeram mal a ninguém aqui. Ô Faleiro, a região aí em torno de Passatempo, a gente tem aquela estrada, se eu não me engano, de Morro do Ferro, ela vai dar em Belo Vale. Não. Morro do Ferro é para lá. É para o oeste. Lado. Belo Vale é para o leste. Isso, mas eu estou falando isso porque tenho amigos fazendeiros lá em Belo Vale que já presenciaram nave pousada, já viram... Tudo aqui é isso. Morro do Ferro, Carmópolis, Piracema, Passatempo, Oliveira, tem casos. Agora, só não são divulgados porque essa cidade não tem ufólogos. Onde tem ufólogo, ele vai atrás do caso, é igual eu aqui, eu ia atrás dos casos. O cara ouvia um fantasma, eu corria lá atrás do fantasma, porque eu sabia que era um homem. Então, tem que ter um cara na cidade que gosta do assunto e vai atrás. Aí você descobre centenas e centenas de casos. Aqui eu descobri centenas de casos durante o ano. De contato primeiro grau, segundo grau. Às vezes afetava os olhos do cara, dava dor de cabeça. Terceiro grau,
tem uns 20 contatos de terceiro grau. Ah, tem uma coisa interessante aqui na região, que é uma mulher. Ela aparece toda de branco. Eles chamam ela de mulher de branco. Essa mulher, muita gente já viu essa mulher. Às vezes ela fica pairando sobre rio, através, o cara vê ela sobre a água sem pés. Ela fica sobrevoando ali. Uma mulher toda vestida de branco. Eu já pelos casos que eu pesquisei, eu acho que se trata de uma sonda, mais ou menos, mas teve cara que já viu a mulher, aí complica. Mas na maioria das vezes é uma sonda, tipo de uma mulher vestida com a capa da cabeça aos pés. Tá entendendo? Dá a impressão de ser uma mulher. Eles chamam de mulher de branco. Essa mulher é fantástica aqui na região. Já apareceu muita coisa mesmo, né? A gente está encaminhando aqui para uma horinha. Eu queria mandar um abraço para todo mundo aí que está acompanhando a nossa live, tá? Pedir para quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, por favor, dá essa força, falta muito tempo para os primeiros 1000 inscritos aí, ajuda a gente. Por favor, Arthur, vamos fazer a última pergunta aí para o seu Antônio? Manda ver aí. Eu vou fazer uma pergunta de raiz, hein, ô Faleiro? A pergunta de raiz. Vou puxar pela tua memória. Não, o que eu queria te perguntar é o seguinte, Faleiro. Nessas vezes, que não foram poucas, que você viu o fenômeno até de uma determinada distância bem próxima, se você conseguiu perceber efeitos na região, ou seja, efeitos físicos. Por exemplo, em você, se você sentiu aquela estática ou algum formigamento, os olhos arderem, ou se você percebeu que o vento para, que às vezes está frio, aí o frio para, aí você não ouve mais os sapos. Se você tem essa informação, se você escutou alguma coisa desse nível quando eles aparecem. Não, eu nunca, todas as vezes que eu vi, havia emoção de ver que você fala, poxa vida, eu estou vendo uma coisa de outro mundo, de outro planeta. Então a gente fica meio emocionado, mas nunca, a minha pessoa nunca houve efeito nenhum. Mas esses caras que pegam à noite, desmaia, aí o cara fica com dor de cabeça no outro dia, com os olhos lacrimejando constantemente. Teve um cara aqui que teve que levar até médico para ele lá, os olhos lacrimejando e dor de cabeça. Ele não podia, no outro dia, ele não podia ficar no claro, tinha que ficar só num quarto escuro, que o disco com a luz nele muito forte. Então tem muitos efeitos desse tipo, mas eu nunca tive coisas assim. Eu já tive premonição. Um dia eu estava na praça, me deu uma vontade louca de ir no asfalto lá embaixo, lá embaixo, né? O asfalto passa lá embaixo, a estrada. Me deu uma vontade louca de ir. Eu não fui. No outro dia veio um primo meu, ele foi entrar numa fábrica aqui, ele foi entrar, o irmão dele descarregava latas de leite nessa fábrica, e ele achou que o irmão dele estava lá, porque tinha uma luz. Ele entrou por um buraco lá na fábrica, e quando ele chegou assim, ele viu que tinha uma nave pousada. A nave acendeu uma luz fortíssima em cima dele, ele correu e viu quando ela levantou o voo e foi embora para a Terra. E eu tive a premonição de ir lá no local, mas não fui. Perdi ela. Fantástico, fantástico. O senhor Antônio, quem quiser entrar em contato com o senhor aí, como é que pode fazer?
Eu tenho o WhatsApp, é 37 988 33 25 50. Pode entrar em contato. E o senhor está no Facebook também, né? Como Antônio Faleiro. Tá. Não, tem muita coisa no Facebook e tem até sobre o observatório, sobre pesquisa. Mas no WhatsApp é mais fácil, 37, ou então pelo computador, apfaleiro@uivip.com.br. O iVip, é isso aí. 37 988 33 25 50. Maravilha. Então, Arthur, obrigado aí pela parceria, aí pela participação, cara. Eu queria agradecer o Guto pelo convite aqui para bater esse papo com o Faleiro. Agradecer demais ao Faleiro. Dizer a ele que eu esse ano ainda vou lá conversar com ele, tomar um café de máscara, né? Tudo direitinho. A gente vai tomar um café, um pão de queijo lá. E eu quis registrar aqui, tem vários amigos aqui no chat, mas eu queria registrar uma presença ilustre aqui, Jamil Villanova, meu grande amigo, figuraça da ufologia. Isso é uma lenda da ufologia brasileira. Um abraço, Jamil. Faleiro, muito obrigado aí por tudo. Um grande abraço. Também por Jamil, eu conheço o Jamil também. Jamil é grande figura. E muito obrigado a vocês por me dar essa oportunidade de expor alguma coisa que a gente já pesquisou aí. Poxa, seu Antônio, eu que agradeço aí a oportunidade de conhecer, falar com o senhor aí. Pô, foi um prazer muito grande aí. Obrigado mesmo aí, viu? Pela atenção. O prazer foi nosso. Obrigado. Joia, Valeu, obrigado, Faleiro, um abraço. Valeu, queria agradecer aí, ó, Jamil, então, que entrou, Jamil Nova, Marcão Leal, obrigado, Marcão, Estevão Lima, Sônia Moura, Nariman, Fábio Detone, nossa querida Lala, enfim, poxa, Clatu, a Mari, enfim, todo mundo que entrou aí, pô, que audiência bonita e legal, viu? Obrigado, pessoal, até a próxima, e olhe sempre para o céu. Valeu, Faleiro.